Amém? O apóstolo Marcos é um amigo que deu lá no Alto do Monte. E a gente conversando no Alto do Monte sobre macumbeiro, e eu estava refletindo sobre aquilo. Porque é igual eu estava conversando, porque a conversa minha dele é a conversa de Bíblia. É a conversa bíblica. Está aqui ele que não deixou mentir. Aí nós conversando, ele falou assim, Deus veio para falar assim, ó, tem o macumbeiro maduro e o macumbeiro imaduro. Aí nós chegamos na conclusão, o macumbeiro maduro é aquele que quando vai fazer a obra, ele puxa a capivara. Ele fala assim, opa, para quem que é? Opa, é crente, é fiel. Agora o imaturo vai lá e faz de qualquer jeito. Não procura saber aonde está pondo a mão. Aí depois da espada desce, não sabe por quê. E eu cheguei na conclusão, orando a Deus, Deus falou comigo assim, do mesmo jeito que tem macumbeiro imaduro, tem crente também imaduro. Aí o Deus foi desenrolando um antes comigo. Esteja suas mãos aqui para a vida do apóstolo aqui. Soberano Deus, Pai amado, Pai querido, Pai. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Pai. Ó Deus, eu apresento a vida do apóstolo Marcos nas tuas mãos nesta noite, Senhor. Ó Deus, faz aquilo que o Senhor, Pai, vai fazer através da vida desse homem, Pai. Ó Deus, que ele venha trazer aquilo, Pai, que o teu povo está necessitando, Pai. Seja com ele, meu Pai. Toma ele nas tuas mãos, Deus. Ó Jesus, filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Ó Jesus, nós não temos poder para nada, Pai, mas o sangue de Jesus tem poder, Pai. Usa esse homem com excelência em cima desse altar, Pai. Seja com ele, Pai. Coloca 7 anjos em cima desse altar, Pai. E coloca, Pai, 21 anjos, Pai, com a espada de fogo desembanhada dentro desta igreja, Pai. Rasga o céu, Pai. Hoje nós queremos ver a glória do Senhor se manifestar, porque toda honra e toda glória é dada ao Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Lembrando os irmãos que o pastor Roberto está aí com nós também, tá, irmão? Aleluia. Ele está ali quietinho, mas hoje e as crianças estão convidadas para ir para sair, o pastor Roberto está aí, tá? Os irmãos já conhecem, o pastor Roberto é de casa e o pastor Roberto também está aí com a gente. Em outra ocasião, ele vai estar trazendo a palavra. Amém, querido? Amém. Pai do Senhor Jesus a todos. Quem está feliz, dê glória a Deus. Pode se sentar, meu irmão, pode se sentar. Eu quero agradecer a Deus pela vida da pastora Fernanda. Amém? Amém, glória a Deus. Pela pastora Fernanda, quero louvar a Deus pela vida do pastor Luiz. Pastor, foi um prazer conhecer o Senhor. Glória a Deus. Amém? Eu louvo a Deus pela tua vida. Eu quero dizer que o Senhor e a tua família estão em minhas orações todos os dias. Amém? Muito obrigado pelo carinho, pelo apoio. Quero agradecer a Deus pela vida do profeta Ailson. Muito obrigado, profeta Ailson. Amém? Pela conexão que Deus fez conosco. Né? E essa conexão vai durar até Jesus voltar. Aleluia. Pela tua vida, amém? Estou muito feliz pela oportunidade que o Senhor Deus me deu através da sua vida. Amém? Glória a Deus. A Bíblia fala que Deus tem a chave que abre porta que ninguém pode fechar, e fecha a porta que ninguém poderá abrir. Amém? O nosso culto hoje já estava na agenda de Deus. E nem eu sabia, querido, que eu poderia estar aqui ministrando a palavra de Deus, né? Mas o Espírito Santo, ele vai gerando oportunidades. Amém? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, né? E eu também quero louvar a Deus pela vida do pastor que iria ministrar. Ele está aqui? O pastor que ia ministrar hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida, né? Tu és um homem de Deus. Posso notar a humildade que tu tem. Amém? Vejo que tu és um seguidor de Cristo, porque hoje era para você estar na tribuna, mas você se tornou como um servo perante o Senhor e ainda veio ouvir a mensagem de Deus. Parabéns pela tua humildade. Você é parecido com Jesus. Amém? Glória a Deus com as suas palavras. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Ainda
existe mais mulher de Deus na terra, queridos. Amém. Ainda existe um povo de Deus na terra. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus. Aleluia. Estou muito impactado com a igreja. Amém? Glória a Deus. Um povo que vai morar no céu. Muito feliz. Eu sinto a presença de Deus dentro desse ministério. Eu sinto que essa igreja vai crescer muito em Divinópolis. E o nome do Senhor vai ser glorificado através dos pastores e através da sua vida também. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quero dizer para vocês que o maior pregador está aqui nessa noite. Sabe qual é o nome dele? O Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo é o maior pregador, queridos. Porque a Bíblia diz que a honra e a glória é dada somente a Ele. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Hebreus 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, e a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Amém. Pode se assentar. Queridos, eu falei com Deus, Pai, o que o Senhor tem a ministrar no coração da igreja nessa noite de hoje. E Deus me conectou algumas coisas muito fortes dentro desse texto. O Senhor me deu um tema na mensagem: o segredo da oração. Amém? Aleluia. O segredo da oração é a mensagem dessa noite, queridos. O que significa oração? Oração é uma conversa. Amém? A oração é uma conversa entre duas pessoas, é um diálogo. Quando você está orando, você está conversando com Deus. E todo aquele que conversa também tem que parar para ouvir. Amém? Se eu converso com o pastor Luiz agora, ele vai parar para me ouvir. Mas se eu paro de falar, eu tenho que ouvir o que ele tem a dizer. Isso é oração. A oração, ela gera uma intimidade entre você e o Criador. Você fala com Deus e Deus fala contigo. A Bíblia diz que na viração do dia, no jardim do Éden, Deus aparecia na faixa entre 5:30 até as 6 horas da tarde. Na viração do dia, Deus vinha falar com Adão. Deus entrava no jardim para falar com Adão, e Adão falava com Deus face a face. Existia um diálogo entre Adão e Deus e Adão. E quantas vezes, quando você está orando, querido, muitas vezes nós aprendemos a oração que só nós falamos, né? A gente fica ali 1 hora: Deus, em nome de Jesus, Deus, toma isso, toma aquilo, Deus, apresenta minha vida financeira, Deus, minha saúde, Deus, minha família, Deus, 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 e a oração encerra e você não consegue ouvir. Quando na verdade a oração não dura 5 minutos. A oração é uma coisa que você tem que falar e tem que esperar Deus falar. Porque se você não espera Deus falar, você foi mal educado, querido. Quem é que gosta de ouvir os outros falar e não pode entrar na conversa para falar? Então quando você ora, você fala com Deus e Deus fala com você. É através disso que Deus traz revelação, como usou a pastora Fernanda, que Deus revelou a data, revelou o sobrenome, porque você para ouvir o Espírito de Deus falar com você, queridos. Então a oração é uma conexão que não demora 1 segundo, 2 minutos. Nós temos que começar a praticar o dom da oração. Nós precisamos conhecer o coração de Deus e o que Deus tem a falar conosco, porque o nosso Deus prevê o futuro, prevê o presente, sabe do passado, sabe o que vai acontecer agora, e nós devemos ter essa conexão com Deus. E tudo que Jesus fazia, primeiro Jesus consultava Deus, querido. Primeiro Jesus subia ao monte para falar com Deus. Jesus não fazia nada sem uma direção vinda do Espírito Santo. E a Bíblia diz que os filhos de Deus, eles ouvem a voz de Deus. E todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo, esse é o quê? É filho de Deus. Aleluia. Esse é o filho de Deus. A oração é importante, querido. E muita gente não tem prazer em orar. E muita gente não gosta de orar. Deus queria ter intimidade com todo mundo aqui dentro. A vontade de Deus é que todo mundo aqui dentro ouvisse a palavra de Deus, querido.
Mas apóstolo, como é que eu aprendo a orar? Muito simples. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer o coração de Deus. E quando você conhece o coração de Deus, você vai orar dentro da vontade de Deus. Glória a Deus. Se você não conhecer a Bíblia, você não conhece a vontade de Deus. Queridos, essa conexão com o Espírito, isso é muito forte, porque a Bíblia diz, pastor Luiz, que quem está na carne não pode agradar a Deus, velho. Se eu estou na carne, não tem conexão com Deus, querido. Se eu estou na carne, não tem como Deus falar comigo, porque a Bíblia diz que Deus é Espírito. E se Deus para falar comigo, eu tenho que estar no Espírito, porque se eu não estiver no Espírito, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Aleluia. Eu preciso ouvir a voz de Deus como Noé ouviu no tempo dele, construiu a arca para livrar sua família. Eu preciso ser atento àquilo que Deus tem a falar, aleluia, para mim entender a vontade de Deus. Um tempo atrás, há muitos anos atrás, eu fui pregar numa igreja, uma mulher chegou até mim com uma fotografia e disse assim para mim: ora por esse homem, esse aqui é o homem da minha vida, e ora por ele porque o diabo entrou e está destruindo o meu relacionamento com ele. Quando eu olhei para aquela foto, querido, não se assuste com o que eu vou falar. Quando eu peguei a foto que eu olhei, e quando eu fiz menção para orar, o Espírito Santo falou assim: para. O Espírito Santo me travou e disse assim para mim: você vai abençoar isso? Eu falei: como assim, Senhor? Fala comigo, Deus, o que está acontecendo? Deus falou assim para mim: esse homem da foto é casado. E ela pegou a foto dele e trouxe para você abençoar o relacionamento dela com ele, para ele largar a mulher dele e ficar com ela. Você não é macumbeiro. Jesus se manifestou para desfazer as obras de quem? Do diabo, querido. A falta de intimidade faz você orar errado. E quando eu olhei para aquela foto, eu falei assim: mulher, eu não te conheço, mas o Espírito Santo que está em mim te conhece. E ele manda dizer para você que esse homem não é teu. Ei. Aleluia! O temor entra no coração de alguém, querido, quando Deus fala. Você não foi chamado para agradar o homem, você foi chamado para agradar a Deus. Então agrade a Deus. Glória a Deus. E aquela mulher saiu da igreja envergonhada, ela foi embora, querido. Ela saiu, ela pegou a foto e saiu porque ela sabe que ela estava cobiçando aquilo que não era dela. Mas a Bíblia fala que nós não devemos cobiçar ou desejar o que é do próximo. Bíblia é sagrada. Se eu não conheço a Bíblia, eu não conheço Deus, querido. E nós vivemos numa geração de pessoas que, eu digo para vocês que o povo não lê a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido do mundo. Mentira. Porque se todo mundo lesse a Bíblia, o mundo seria um paraíso. Se todo mundo obedecesse o que está escrito na Bíblia, o mundo não seria como é, queridos. As pessoas não leem a Bíblia. As pessoas pegam e folheiam a Bíblia, eu não consigo entender nada, apóstolo. Eu tento orar aqui, eu tento ler aqui, mas embaraça minhas vistas, me dá sono, e quando eu leio eu não entendo. Por quê? Porque nós precisamos se conectar primeiro com o Espírito Santo para depois ler a Bíblia. Eu preciso pedir a Deus que me dê um discernimento para ler a Bíblia. Quando você não consegue interpretar a Bíblia, está lhe faltando a revelação do dono da Bíblia. O autor dela é quem? O Espírito Santo. E quando você tem uma conversa com o Espírito Santo, você começa a ler a Bíblia, ele começa a discernir tudo para você. E você começa a entender a voz de Deus, querido. Glória a Deus. E nós passamos a entender a voz de Deus. Hoje nós vivemos em uma igreja que persegue a igreja. Eu vou falar tudo que Deus está mandando dizer. Essa igreja não está fazendo isso, mas eu vou falar, vou te preparar, porque aqui dentro você se prepara para vencer o diabo é lá fora, querido. Aleluia! Você deve preparar o seu corpo espiritual, amém, queridos? Ei. Nós devemos preparar o nosso corpo espiritual. Aleluia! Essa conexão com Deus, a Bíblia fala que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar é falar com Deus no trabalho, é falar com Deus andando na rua, é falar com Deus dirigindo o carro, é falar com Deus lavando louça, é falar com Deus no banheiro, é falar com Deus quando deita. E essa conexão com Deus tem que continuar, porque olha só o que Deus manda falar. Quantas pessoas nesse dia de hoje ficaram o dia inteiro conectadas falando com pessoas no telefone? Quantas pessoas nos dias de hoje ficavam no seu trabalho conversando com várias pessoas? Você conversou o dia inteiro com os homens, mas você não conversou com Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja: o nosso tempo é muito caro, e nós temos que aproveitar o nosso tempo com Deus, é com as coisas de Deus. Nós temos que gastar o nosso tempo com Deus, aleluia. Ei. Glória a Deus. Nós ficamos o dia inteiro conectados com a carne, com o sangue. Agora devemos nos conectar com o Espírito, querido. Eu me lembro que dentro do meu trabalho eu ficava ali em espírito de oração. O meu patrão olhou para mim com a cara muito nervoso.
e começou a me repreender, e começou a me perseguir. Eu falei, meu Deus, isso não é normal. Eu estou trabalhando, meu patrão do nada começa a me perseguir. Deus falou assim comigo, não é ele, é o que está nele. Entra no banheiro e vai orar. Eu levantei, querido, entrei no banheiro, lá no meu trabalho, era fiscal sanitário. Cheguei no banheiro, falei assim, no banheiro é melhor, porque é bom que eu já me humilho no pó aqui. Entrei no banheiro, me ajoelhei e falei com Deus, Deus, quando eu sair desse banheiro, o demônio vai sair da vida do meu patrão. Quando eu saí do banheiro, o patrão me convidou para tomar um café, queridos. A Bíblia fala que quem é espiritual vence no espírito. Você não pode vencer o diabo na carne, você só vence o diabo no espírito de Deus. Não dá para lutar contra a carne, porque a Bíblia fala em Efésios 6:12 que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades. E quando você luta contra a carne, você luta contra Deus, porque a pessoa que está do seu lado, ela é a imagem e a semelhança de Deus. E quando você toca na imagem de Deus, você luta contra Deus. Mas quando você toca no diabo, você luta a favor de Deus. Aleluia. Glória a Deus, obrigado, Jesus. E essa conexão de oração, de conversar com Deus, de poder entender a vontade de Deus. Eu vou dizer coisa aqui que vai chocar a igreja, viu? Hoje o diabo vai levar um cacete aqui, irmão. Aleluia! As coisas acontecem na dimensão do Espírito, na linha do tempo. A morte de Abel e o seu significado. Você sabe o que foi por que Abel morreu de fato, querido? Eu vou explicar para você por que Abel morreu. Alguém lembra de Abel e Caim? Levanta a mão quem conhece essa passagem. Glória. Quando eu estava lendo a Bíblia, porque eu leio a Bíblia conversando com Deus, eu falei, Deus, por que Caim permaneceu vivo e Abel morreu? Eu queria entender isso, porque Abel era um homem de Deus e Caim não era uma pessoa de Deus. E Deus me trouxe duas revelações, pastor. Eu não sei quantos dizimistas tem aqui, querido, mas hoje você vai passar a ser dizimista fiel. Glória. Aleluia. Que Caim trouxe uma oferta e Abel trouxe o quê? A primeira parte do seu ganho. Então Abel dizimou. É por isso que Deus recebeu do Abel também, porque Abel dizimou e Caim ofertou. E Caim teve inveja e ciúmes do seu irmão. Mas qual é a original? Por que Abel morreu? Na dimensão do Espírito, querido. As coisas primeiro acontecem no Espírito, viu? Para depois acontecer no nosso mundo físico. Primeiro tudo acontece lá, para depois acontecer aqui. Eu vou explicar. Quando Deus formou o jardim do Éden, Deus colocou Adão e Eva, e Deus deu um decreto para os dois. Deus disse, não comerás desse fruto. Se comer do fruto proibido, certamente morrerás. Existia um decreto de morte. Se comer do fruto, morrerás. Deus perdoa os pecados, mas não perdoa as consequências. Se comer do fruto, morrerás. Adão e Eva comiam do fruto. Então existia um decreto de morte na vida dos dois. E a Bíblia fala no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 5, que Deus visita a maldade dos pais em quem? Em quem, amados? Deus visita a maldade dos pais dos filhos. Ora bacana, chorar. Aí Deus falou comigo, filho, Abel foi a oferta pelo pecado de Adão e Eva. Assim como Jesus foi a oferta pelos pecados nossos. Amém? Abel também foi uma oferta pelo pecado dos próprios pais. E a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e a quarta geração. Escute essa, nós somos a quinta geração. Jesus é o nosso libertador. E depois dessa geração não haverá outra. Você é a geração eleita que vai morar no céu. Jesus veio para quebrar todas as maldições, queridos. Foi por conta disso que Abel morreu. A morte de Abel aconteceu quando o pai e a mãe comeu. Então aconteceu onde? No Espírito. Amém? Tudo acontece primeiro no Espírito. Vou explicar melhor. As pessoas que morreram hoje, as pessoas que nasceram hoje, no Espírito já aconteceu isso bem antes. Já aconteceu bem antes. Isso. Aleluia. O que está acontecendo na tua vida hoje, no reino do Espírito, já aconteceu. Porque tem dia que você acorda com aquela guerra espiritual, aquela batalha espiritual, porque no reino do Espírito o diabo está lutando contra a tua vida. Eu vou fazer você lembrar de algo aqui. Quando Daniel começou a orar, Daniel orou quantos dias? Alguém aqui lembra?
21 dias. O anjo desceu a Daniel e falou para ele: desde o teu primeiro dia, Deus já tinha ouvido tua oração. Mas eu vou explicar para você, Daniel, por que a tua vitória não chegou no primeiro dia. Porque aconteceu no reino do Espírito uma batalha. Eu não ouvi, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus desceu para trazer a tua bênção, os demônios travados bem na região celestial. Deus chegou. Mas Deus ouviu tua oração e mandou Miguel. Miguel foi lá e quebrou tudo, irmão. Aleluia. Oração, querido. Essa batalha espiritual veio assim. Aleluia. Na sua vida, você está perdendo a batalha porque você não está orando. Mas quando você se levantar e ser um guerreiro espiritual e partir para cima e passar mais tempo falando com Deus, o diabo não vai permanecer na sua vida. Aleluia. Para vencer essa geração, o crente tem que orar, querido. Tem que ter prazer de orar. É por isso que Deus está dizendo: entra no seu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Aleluia. Estamos vivendo uma geração que essas pregações ninguém ouve mais. Eu vou contar uma coisa que aconteceu no reino do Espírito. Primeiro acontece lá, para depois acontecer aqui. Vamos falar de Jó. Jó era um homem íntegro, reto e se afastava do mal. E a Bíblia diz que Jó era fiel em todos os seus caminhos perante a face de Deus. Mas houve uma conversa entre Deus e Satanás. Entre Satanás e Deus, no reino do Espírito, na dimensão do Espírito, na linha do Espírito. Aconteceu uma conversa lá primeiro, não aqui, mas lá primeiro. E o diabo falou para Deus: esse homem só te serve porque o Senhor dá tudo que ele quer. Agora deixa eu descer lá e tocar em tudo que ele tem. O Senhor não vê se ele vai blasfemar contra o teu nome. A prova de Jó começou onde? No espiritual. Jó não estava sabendo de nada. Do dia para a noite o diabo vai lá e toca em tudo. Agora eu vou te trazer uma revelação, profeta Ailton. Por que a mulher de Jó não morreu? Porque Jó e a mulher é um só. Eu e minha esposa somos um. Deus falou para Satanás: você não vai tocar na vida dele. Por isso que o diabo não podia tocar na mulher de Jó. Porque a Bíblia fala: osso do osso e carne da minha carne. E a Bíblia fala que Jó é o vaso mais forte. O homem é o vaso mais forte. Ele teve que suportar toda aquela circunstância. Mas muitas pessoas achavam que Jó estava no pecado, queridos. O cara está aí rico, próximo, servindo a Deus. Daqui a pouco o cara vira uma ruína, Deus não é mais com ele. Ele está pecando contra Deus. Jó leproso, doente, enterrou 10 filhos. A mulher amaldiçoou ele, mas ele continuou glorificando o nome de Deus. Aleluia. Por que ele continuou glorificando o nome de Deus? Aleluia. Crente. Quando você está bem com Deus, não importa o que o povo fala, o que o diabo diz. Se você está bem com Deus, Deus está contigo para te dar bem. Aleluia. Aleluia. Eu não peguei, eu Glória. Aleluia, aleluia. Deus poderoso. Deus. Jó conhecia o estado da sua espiritualidade. Jó sabia que ele estava bem com Deus. Espera aí, Deus, eu não peguei contra ti. Eu sou fiel, sou reto diante de ti. Eu oferto pela vida dos meus filhos. Eu perdi meu filho, minha mulher me deixou, mas eu continuo dizendo: tu és o meu redentor. Aleluia. O maior tapa que o diabo levou na cara. Aleluia. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé em Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não sei se você está passando alguma prova na tua vida. Faz um mapeamento da sua vida. Pera aí, Deus, está tudo bem entre eu e o Senhor. Então o Senhor está aprovando a minha vida. É verdade. Depois da aprovação você vai ser aprovado. Aleluia. E se você fazer um mapeamento da tua vida, querido, e nesse mapeamento você tiver de Aleluia. a Bíblia diz: dá a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Ô, glória. Da sua vida, vivemos uma geração, profeta, que existe muita gente na presença de Deus, mas no Espírito estão fora. Existe muita gente no pecado, invocando o nome de Deus, e não está tendo resposta de oração, porque está no pecado com Deus. É Deus. Aleluia. Aí você quer culpar o pastor, quer culpar o profeta, quer culpar a igreja, quer culpar a placa da igreja. Você está tentando culpar alguma coisa, quando na verdade você é o culpado. Aleluia. Faz uma mapeamento da sua espiritualidade, conserta com Deus. Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não é segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluia. Aleluia. Deus, as coisas acontecem no reino do
Hoje vamos acabar o culto. O que vai ter de crente que vai chegar em casa e vai orar nessa noite, o diabo se prepara. Aleluia. O crente entendeu que todo o prejuízo que ele teve porque ele não fala com Deus. No reino do Espírito, queridos, aconteceu isso com Moisés. Moisés está 40 dias no monte orando. Deus, fala comigo em nome de Jesus. Deus, me dá uma resposta aí, Deus. Deus, o que o Senhor tem para falar com o povo de Israel? O que foi que Deus liberou no monte? A tábua da lei. Aleluia. Os 10 mandamentos de Deus, que Deus escreveu com seus próprios dedos na pedra. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. E quando Moisés recebe a tábua da lei, olha a maior revelação que Deus me trouxe. Quando Moisés abre Êxodo capítulo 20, lá que ele pega a tábua da lei, lá no monte está escrito assim: não adorará outros Deus. Quem pegou a revelação? O que o povo estava fazendo lá embaixo? O que o povo de Israel estava fazendo lá embaixo quando Moisés estava no monte, queridos? Adorando o bezerro de ouro. Pega a revelação. Deus já estava dizendo na palavra que o povo estava fazendo lá embaixo. Deus não mandou Moisés quebrar a tábua da lei. Moisés teve que subir de novo no monte, pagar preço de 40 de novo, porque Deus não mandou ele quebrar. Deus mandou ele descer com a tábua da lei e pregar, não quebrar. E estava dizendo na tábua: não adorará outros deuses. Porque Deus lá no monte falou assim: Moisés, eu vou te dar uma aula aqui que você nem sabe o que está acontecendo lá embaixo, mas eu, Deus, sei de tudo. Enquanto você está aqui 40 dias falando comigo, o povo está lá embaixo adorando o bezerro de ouro. Primeiro acontece aonde? A revelação? No Espírito. Glória a Deus. Valorize o seu dom, querido. Glória a Deus. Porque Deus vai te revelar coisas sobrenaturais. Aleluia. Aleluia. Pastora, valorize o que Deus te deu. Porque o que Deus deu para o seu marido, Deus também deu para você. Porque as ferramentas que Deus deu para vocês foi para lutar contra o diabo. E vocês têm que receber isso porque veio de Deus. Aleluia. Glória a Deus, Jesus. Obrigado, meu Pai. Agora eu vou trazer uma revelação mais forte aqui. Eita. Aleluia. Quando Deus fez Adão ter um sono profundo, quero que vocês compartilhem, que vocês participem, para vocês gravar. A Bíblia fala que Deus fez Adão ter um sono profundo. E Deus tirou a costela de Adão e fez a mulher. Quando Adão desperta do sono, a primeira coisa que Adão fala quando olha para ela, vou olhar para minha mulher, posso, queridos? Adão levanta do sono e olha para ele assim: osso do meu osso, carne da minha. Quem falou isso para Adão? Vou quebrar sua cabeça. Espírito Santo. Quem? Espírito Santo. O Espírito Santo já tinha falado para ele quando ele estava dormindo. O homem vivia no Espírito, já acordou no Espírito. O que Deus fizer, o que Deus fez é meu. Osso do meu osso, carne da minha carne, tu és a minha varoa. Aleluia. Glória a Deus. Ele já tinha visto no reino do Espírito quem era aquela mulher, era a mulher dele. Aleluia. Tem gente aqui que vai orar pela vida sentimental, Deus vai mostrar quem é tua mulher, tu não vai precisar mais ficar ansioso. Deus vai mostrar quem é teu marido, tu não vai precisar mais ficar ansioso, esperando aparecer, porque Deus é quem vai trazer para você. Aleluia. Você tem que buscar lá no Espírito a resposta, querido. Tem gente que tem dom de sonho, dom de visão. Ah, eu tenho um dom, pastor, não sei interpretar. Vai orar para você ter a interpretação. Está com preguiça de orar e falar com Deus para Deus te interpretar. Tem vezes que eu tenho sonhos que eu não consigo entender. Aí eu passo dias falando assim: Deus, me fala aquele sonho para me entender, por favor. Aí no tempo certo Deus me traz a revelação do sonho. Aleluia. Aleluia. A revelação vem no tempo de Deus. Vou contar uma coisa aqui por causa do nome da igreja, pastor. Vou usar esse nome aqui: carruagem de fogo. Olha só. Elias subiu numa carruagem de fogo. O que Eliseu queria de Elias? A porção dobrada. Tem muito crente olhando para a unção e esquecendo da salvação. É verdade. Porque, Senhor, expulsei demônio em teu nome, falei novas línguas, apartai-vos de mim, que pratica o. Tem muita gente usada por Deus, mas não é de Deus. E tem muita gente usada por Deus que é de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que só temos gente localizar o falso profeta olhando para os frutos dele. Ei. O que é o fruto? É o testemunho que ele tem de vida, meu irmão. Aleluia.
você pode andar com crente fofoqueiro e falar mal dos outros, você não é de Deus, não, irmão. Você pode andar com gente que fala mal, com gente que calunia, você não é de Deus. O Espírito de Deus não está em você. Você tem que andar com quem é cheio de Deus para você ser de Deus. Aleluia! Aleluia! Mas tem uma coisa que aconteceu. Pode bater palma para Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Tem uma coisa que aconteceu, queridos. Eu vou falar uma revelação, não fica chocado, não? Eliseu olhou para Elias e falou para ele: eu quero a porção dobrada do Espírito de Deus que está sobre ti. Presta atenção. Se você virar para o profeta aí, eu sou para mim e pedir nossa unção, eu não vou te dar. Sabe por que eu não vou te dar? Porque a unção não é minha, a unção é de Deus. Aleluia! E outra coisa também, querido, presta atenção. Cada pessoa aqui dentro tem aquilo que Deus deu para você. Amém. Você quer minha unção, mas você quer passar o que eu passei. É forte. Você quer a unção de Moisés, então vai ficar 40 dias lá em cima do monte. Você quer passar o que ele passou? Sabe qual é a unção da Bíblia que eu quero? Eu não quero de Elias, nem de Eliseu, eu quero de Jesus. Aleluia! Fala, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu quero de Cristo. Eu quero a unção de Cristo. Porque Eliseu, aconteceu uma decepção com Eliseu. Vou falar qual que foi. Eu orando a Deus, Deus me revelou. Eliseu pediu a porção dobrada. Elias falou uma coisa para Eliseu que ninguém quase prestou atenção. Ele falou bem assim: tu quer a unção de Deus na minha vida dobrada? Então me veja subindo. O que é ver subindo? Sim. Mas vamos lá. A pastora falou: se eu quero ser usado por Deus como a senhora, eu tenho que torcer para a senhora subir, não para a senhora cair. Aleluia! Eu quero que você faça subir. Tem gente que você vai entrar no seu lugar, não vai entrar porque não é de Deus. Eu quero que Deus me use mais do que o profeta Ilson. Não vai, você vai ficar no banco. Enquanto você não tiver a humildade de ver ele lá em cima, você não vai receber. Aleluia! Oh Deus! Fala, Jesus! Eliseu morreu com uma decepção. Eliseu ficou doente, morreu. Certo. Vamos ver a porção dobrada na Bíblia? Então vamos lá. Elias fez 7 milagres. Eliseu em vida fez 13. 7 com 7 é quanto, irmão? 14. Então a dobrada não cumpriu com Eliseu vivo. Então Eliseu não viveu para ver a porção dobrada. Então Deus honrou ele depois da morte, mas ele não viu se cumprir a dobrada. Porque quando ele quis ser como ele quis desejar ser mais do que Elias, Elias falou para ele: me veja subindo. E quando ele morreu, ele não viu a porção dobrada cumprir. Porque na verdade, quando ele pediu a porção dobrada, ele queria ser mais do que Elias. Então você quer a porção dobrada? Seja melhor do que eu, para lutar contra o diabo, não contra eu. Aí você vai receber. Vou trazer mais uma revelação, querido. Já estou terminando já. Aleluia. Quando Jesus ficou sabendo da morte de Lázaro, Jesus não apareceu no velório. Porque se Jesus aparecesse no velório, ele ia ressuscitar Lázaro, que ele não aguentava. Jesus sabia qual era o propósito. Jesus sabia que Lázaro estava dormindo. Lázaro morreu e no 4º dia, Jesus falou o que para Lázaro? Saia para fora. A Bíblia fala que no 4º dia Lázaro estava cheirando mal. Mas Lázaro não ressuscitou no 4º dia, sabia disso? Lázaro ressuscitou no 3º dia. Porque quando Jesus chegou no 4º dia, ele falou uma frase, alguém lembra? Lázaro, sai para fora. Ele não falou assim: Lázaro, ressuscita, agora sai. Não, ele falou assim: sai, porque você já está vivo. Lázaro havia ressuscitado no 3º dia e esperou Jesus chegar lá para chamar ele para fora. Se você, querido, chegar num velório e ver alguém morrendo, você vai orar primeiro para a pessoa ressuscitar, para depois chamar a pessoa. E Jesus chamou Lázaro porque ele já estava vivo. Eita, glória a Deus. Lázaro já estava vivo. Enquanto muitas pessoas estavam ali murmurando com Jesus, a família de Jesus toda estava murmurando com ele, porque a família não orou.
Porque se a família tivesse orado, a família tinha ouvido a voz de Deus, e Deus vai falar assim: o que aconteceu com Lázaro é para a glória de Deus. Aleluia. Esses dias eu fui orar por uma mulher que nasceu súrda do ouvido esquerdo. Surdo do ouvido esquerdo. E Deus curou ela dentro do aeroporto. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: ela tentou ser curada de tudo que é jeito, mas ela foi curada com 40 anos de idade. Por quê? Porque a cura dela foi para a glória de Deus. Agora eu vou encerrar, tem muita coisa para falar, mas não vai dar tempo. Mas vamos lá. Eu fui orar por um cadeirante, porque milagre não é para todo mundo, irmão. Você tem que ter discernimento para orar, milagre não é para todo mundo. Eu fui orar por um cadeirante, ele era traficante, comandava uma cidade todinha. E quando eu cheguei para orar por ele, ele ficou sabendo que quando eu orava, Deus levantava a cadeirante, porque Deus já levantou. E ele ficou muito feliz quando ele me viu. Mas quando ele me viu, ele ficou feliz e eu fiquei com medo. Porque Deus falou assim para mim: ele não vai andar. E você vai repreender. Eu falei: misericórdia, Deus. Como vai me dar um tiro aqui? E ele se deitado na cama. Ele olhou para mim e falou assim: ora, profeta, porque eu quero voltar a andar. E o Espírito Santo me disse assim: não ore para ele andar. Eu falei: por qual motivo, Deus? Deus falou assim para mim: porque se ele voltar a andar, ele vai matar todo mundo que rebeliou contra ele. É por isso que a Bíblia diz, pastor: se tua mão te faz pecar, mas antes de ir para o céu sem ela. Se tua perna te faz pecar, melhor ir para o céu sem ela. Vai ter muita aleijada que vai para o céu, e vai ter muita gente andando que vai para o inferno, irmão. Aleluia. Porque Deus conhece os corações. Aleluia. Porque Deus sonda os corações. E Deus não opera aqui de uma outra maneira. Até para Deus operar, Deus tem que saber o porquê e o para quê. Aleluia. A Bíblia é espiritual e o homem carnal não pode entender a Bíblia. Só quem é espiritual pode entender o coração de Deus. Eita glória. O segredo da oração é ter intimidade com Deus e obediência. É por isso que a Bíblia fala que a obediência é melhor que o sacrifício, queridos. Eu conheço muita gente que jejua muito, passa 20 dias jejuando, e Deus não faz nada através dele. Por quê? Ele fez sacrifício, mas ele não vigiou. Jejue, mas jejue obedecendo a Deus. E Deus vai ouvir o seu jejum e a sua oração. Se coloca de pé em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Feche os meus olhos. Você já sabe agora qual é o segredo. O segredo é oração. Entre na dimensão do Espírito, querido, e fale com Deus. E permita que Deus fale com você. Deus não vai falar no seu corpo. Deus vai falar diretamente no seu coração. A voz de Deus vai entrar no teu coração. Ele vai direto no teu coração. Tem uma pessoa aqui dentro que essa pessoa é encantada com o dom de revelação. E essa pessoa já pediu a Deus para dar para ela o dom de revelação. E Deus manda falar que vai te dar hoje esse dom de revelação. Porque você orou e essa pregação falou contigo. O Senhor está te visitando e o Senhor manda falar: diga para o meu ungido que eu vou usar ele para a glória do meu nome e vou revelar coisas ocultas que um homem não sabe. Aleluia. Receba no poderoso nome de Jesus Cristo Nazareno. Aleluia. Pai, eu quero orar pela tua igreja em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero entregar algumas coisas porque eu preciso passar com o pastor que já deu 9 horas. O meu irmão que está aqui, quando eu cheguei aqui, que eu sentei, eu via no seu nariz, eu via como se fosse uma verruga bem grande, preta, desse tamanho, colada no seu nariz. E a Bíblia fala em Amós 3,7 que Deus não faz nada sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas. Deus está hoje lhe dando livramento desse mal no seu nariz. Glorifica o nome do Senhor, porque a Bíblia fala: creia nos meus profetas e prosperarei. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Eu posso ouvir o glória a Deus aí? Glória a Deus. Bata palmas, irmão, bata palmas, agradecendo ao Senhor Deus, pelas profecias, pela pregação, pela palavra do Senhor Deus. Pastor Marcos, agora é a hora da prova dos 9. Presta atenção. Quem vai estar aqui na oração domingo de manhã? Quem vai estar aqui na oração domingo de manhã? Quem esteve aqui na oração domingo de manhã? Quem esteve na oração domingo de manhã?
Eita, glória a Deus, deixa Deus trabalhar. De hoje até domingo, o Senhor Deus pode mudar muitos corações. O Senhor Deus pode mudar muito o propósito desse povo. Amém, igreja? Vamos receber também o pastor Ailson, profeta, homem de Deus. Ele tem uma palavra, ele tem alguma coisa para estar falando para a igreja, para a honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, igreja? O Senhor Deus está trabalhando. O Senhor Deus está trabalhando no nosso meio. Porque o Senhor Deus falou aqui com pessoas aqui nesta noite. O Espírito Santo do Senhor Deus falou com pessoas aqui nesta noite. Tem pessoas aqui nesta noite, e nesta noite vai ter sonho. Vai ter sonho. E esse sonho será um sonho diferenciado. O sonho que você vai ter vai ser um sonho diferenciado. E depois você vai chegar contando a respeito do sonho. Amém, igreja? Venha cá, pastor, venha cá. Deus abençoe. Receba o pastor Ailson com as palmas do Senhor. Amém? Vira para o irmão do seu lado e fala assim, ó. O filho, quando sai de casa, o pai, não evita ele sair. Porque quando o filho quer sair, é espírito de rebeldia. E quando há espírito de rebeldia, o pai não se agrada com a saída do filho. Mas ele vai estar sempre de mão aberta, esperando a volta do filho. Por que eu falei isso, pastor Roberto? Estou meditando na palavra Lucas 15, versículo 11, sobre o filho pródigo. Deus falava comigo assim: eu estou te revelar essa palavra aqui agora. Pode olhar que está aí marcado. Você vê que eu não estou mentindo. Deus falou comigo assim, ó: o filho rebelde sempre volta à casa do pai. E o pai está sempre de braços abertos para receber o filho que é rebelde. E eu entendi que o filho mais velho, ele foi sábio. Por quê? Porque ele tinha herança, tinha tudo, mas nunca quis afastar da presença do pai. Glória a Deus. Vocês não pegou não, né? Nós quer ter tudo, mas não quer afastar da presença do pai. Verdade. É forte, rapaz. É verdade. E quando eu cheguei à igreja e peguei na mão desse varão aqui, ó. Ô varão, faz favor. Deus mandou cantar o hino para você, mano. Glória a Deus, aleluia. Porque quando eu pegava na sua mão, Deus me mostrava o ano de 95 e 96. Aleluia. Eu falava com Deus, que é isso, Deus? Aí Deus falava comigo, pergunta para ele vir escutar. É o nascimento da minha irmã. Glória a Deus, Dá glória a Deus, Senhor. Só que o louvor que a pastora Fernanda vai cantar agora, você vai entender ele e eu vou acabar de explicar por quê. Aleluia. Canta um pedaço do louvor aí, Fernanda. Esse louvor é pra você, mano. Deus vai cantar pra você. Glória a Deus. Mas como eu preciso de um milagre, Glória a Deus. transforma minha vida, meu querer. É forte. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Logo eu ouvi a sua voz, quando aquela pedra redoeu. Depois de 4 dias ele veio. Aleluia! Aleluia. Mestre na outra que possa trazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Renova minha velha, me chama no teu nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos.
transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora. E quando eu cheguei perto dele, eu falei para ele assim, ó. Que letra que Deus me mostrou? Pergunta para ele. Que letra? P. Tiago. Então, a hora que eu olhava para você, mano, a hora que Deus mandou também escrever para você, sua mente e seu coração sabe que você necessita de um milagre. Aleluia. Aleluia. Eu não vou falar o motivo do milagre, mas você sabe o milagre. Ou eu estou mentindo? Eu sei. É milagre? É só milagre. Ele está chorando. Ele está chorando. Você não vai dar glória a Deus, não? Glória a Deus. Porque quando eu chegava perto de você, eu via mais coisas. Eu via você não pegando a rodovia, porque para pegar a rodovia tem que pegar e viajar. Eu vi você atravessando a rodovia. Eu vi um aparelho quente de prata enfiando debaixo de uma carreta. E quando eu vi essa palha quente de prata, sabe que Deus me levava você atravessando a rodovia? Eu estou mentindo? Hã? Ele está chorando. Glória a Deus. Quando Deus me falava sobre o milagre, eu vou falar para você o que Deus está falando com você. O milagre você tanto quer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Ele está chorando. Aleluia. É um milagre que ele pediu para Deus. Você não tem noção do que é um milagre. Eu e ele, Deus sabe. Ou eu estou mentindo, Thiago? Hã? Não. É um milagre ou não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu ia chegar nele, só que o Espírito, descendo com o Espírito, eu ia falar. Porque o apóstolo tem o dom da cura. É o milagre que ele está querendo. Aleluia. Glória a Deus. Forte demais. Forte demais, mano. Deixa eu te falar, quando eu vi o carro capotando, que carro que é esse? Você conhece essa palha? É o meu. É o meu. Tá, glória a Deus. Hein? Aleluia. Então Deus me deu você de hoje para quê? Para que os olhos carnais não ver. É o milagre que Deus vai fazer, porque eu creio no milagre. Aleluia. Porque eu vi você falando, sabe o quê? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ou eu estou mentindo? Quando falei no seu. Não. Ele falou isso? Falei. Então, é assim que Deus faz a coisa. Deus, inúmeros Deus vai falar que Deus é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, que dinheiro que paga isso? O cara chegar, o cara tá com a vida toda frustrada, só ele e Deus sabe o que ele está passando. Podia te dar todo o dinheiro do mundo agora, não podia, varão? Valia alguma coisa? Não. O que você queria agora era ter só Então, é isso que Deus faz. E quando você está aí correndo atrás de saco de dinheiro, sabe o que ele está querendo? Correndo atrás do milagre. Porque ele tem uma vida, ó, bacana. Mas a vida que ele tem bacana não vai resolver. O que quer é o milagre. Aleluia. Aleluia.
Oi, Gisela. Vem cá que Deus quer falar com você também. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita. Quando a Fernanda estava falando que Deus estava visitando a vida do seu menino, eu via Deus quebrando uma sentença. E eu via um vizinho endemoniado fazendo a bagunça. Você sabe o que eu estou falando, não sabe? Hã? Sim. Porque tem coisa que a gente. Eu aprendi, eu falei isso aqui domingo. Falei isso aqui domingo, pastor Roberto. Eu, no monte, Deus está me amadurecendo para me mostrar as coisas e eu saber só ver e ficar calado. Isso chama amadurecimento espiritual. Porque antes Deus me mostrava, eu saía igual bobo, abrindo a boca e falando. Hoje Deus me mostra e fala, você amadureceu. Vou te mostrar, mas fica só observando. Glória a Deus. Por quê? O que eu estou revelando para ela é coisa que dá até problema. Ela sabe o que eu estou revelando. E eu via esse vizinho, sabe o que falando? Eu consegui o que eu queria. Só que quando ele falou que conseguiu o que queria, eu sem saber de nada, estava no alto do monte, com o joelho dobrado. E falei, Deus, eu espalho. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando eu te vi, eu falei assim, oh Deus, você é fiel. Aleluia. E quando eu estava conversando com você ali, que eu falei, não me fala nada não, foi preciso isso acontecer, sabe para quê? Para Deus mudar a vida do João César. Glória a Deus. Aleluia. Porque agora ele vai ser mudado. Por que ele vai ser mudado? Porque agora ele passou no estreito. Ele não está no estreito. Glória a Deus. Ela sabe o estreito que está, eu sei. Só que eu não vou falar. Então, Deus permite certas situações para a pessoa, sabe o quê? Tomar posição.